Sociedade é discriminação. Né? A discriminação é um mecanismo básico de qualquer sociedade. Ou seja, nem todos são aceitos igualmente. Sempre alguém será discriminado. O problema é o critério da discriminação. Bom, é claro, isso é evidente que todas essas coisas são, vamos dizer, são falsas saídas existenciais que são oferecidas justamente para aprisionar as pessoas naquelas camadas, elas nunca mais saírem de lá. Você imagina o número de coitadinhos, né, que qualquer dessas ideologias modernas precisa. Tem um monte de gente que se sinta discriminado e que, em vez de entender que há algum problema com ele, acha que é um problema da sociedade. Você pode dizer que uma coisa tem uma causa social externa a você, se você tentou tudo para vencer aquilo na sua esfera pessoal. Não é isso? Mas você vê a maior parte das pessoas não tenta. Você não conhece pessoas que pertencem a grupos minoritários e até perseguidos e que nunca tiveram a menor inibição? O mundo está cheio disso. Não é isso? Você pega, sei lá, pega o Pelé. Se o Pelé algum dia teve alguma inibição de alguma coisa, nunca teve, né? Ah, porque eu sou preto, eles não vão gostar de mim. Fala, como? Eu sou um gênio do futebol, como ele não vai gostar de mim? É doido. Né? Quer dizer, se o indivíduo fez tudo para vencer e ainda assim ele é discriminado, fala, bom, então você está de fato topando com um problema externo. Pode acontecer. Né? Se você era, sei lá, um grande gênio da filosofia ou da ciência, um judeu no tempo da Alemanha nazista, fala, bom, aí, por mais desinibido que você seja, né, você não vai conseguir vencer na vida porque eles vão colocar uma barreira objetiva. Mas, em geral, a ideia da discriminação é uma fantasia pessoal apenas. Mas é preciso manter as pessoas presas a essa fantasia para você poder mobilizá-las para fazer delas a massa de manobra. No fim, até aqueles inconvenientes que são mais obviamente causados pelo próprio indivíduo acabam sendo atribuídos à sociedade injusta. Você vê por que todas essas coisas de antidiscriminação, em primeiro lugar, sociedade é discriminação. Né? A discriminação é um mecanismo básico de qualquer sociedade. Ou seja, nem todos são aceitos igualmente. Sempre alguém será discriminado. O problema é o critério da discriminação. Por exemplo, você pode não aceitar certas condutas que você acha que são imorais, outras condutas que são criminosas. Tá certo? Ou um sujeito que vem do exterior e que cuja presença parece ameaçadora. Toda a sociedade vai discriminar alguém. Se você diz que vai acabar com a discriminação, fala, não, você vai criar um outro sistema de discriminação, você vai discriminar outro grupo. Não é isso? Às vezes usando como pretexto uma discriminação inexistente anterior. Você vê aqui nos Estados Unidos atualmente, você tem uma discriminação anticristã óbvia, que não é uma coisa subjetiva, essas são leis, são sentenças judiciais, etc. Então aí você vê que é uma força objetiva mesmo, que está havendo no sentido de quebrar a resistência de uma determinada comunidade. Assim como, por exemplo, na Alemanha, não só na Alemanha, em vários países da Europa, você tinha legislações antijudaicas. No começo do século, por exemplo, se você era judeu, você não podia ser professor de universidade. Ou se era judeu, ou se era católico. Por exemplo, Heidegger, né? Ele veio de uma família católica e se converteu ao protestantismo para poder ser admitido na universidade. Não é isso? Então aí é discriminação objetiva mesmo. A discriminação só é objetiva quando ela se converte em atos de autoridade ou em leis. Fora disso, não, são impressões que você tem. E essas impressões, vamos dizer, mesmo que elas sejam reais, quer dizer, as pessoas me olham torto, né? Eu digo, bom, não é possível você combater isto legalmente. Se é um jogo de impressões, só pode ser vencido por outro jogo de impressões. Não é isso? Agora você pode fazer se você entra na esfera legal, né, a lei não tem o poder de eliminar a discriminação. Ela só pode discriminar outro grupo. Isso é necessariamente assim. Por que é uma lei? Uma lei é sempre uma proibição de fazer alguma coisa. Né? Então aqueles que fazem essa coisa serão discriminados. Ponto final.
Existe uma lei positiva assim, agora todos serão felizes. É inconcebível. Eu sei o que é um poder legislativo. São pessoas que são pagas a peso de ouro para ficar o ano inteiro pensando o que elas vão proibir os outros de fazer. É um inferno, não é? Se eu encontrasse o tal do Montesquieu na rua, eu matava. Né? 3 poderes, quer dizer, você inventou um poder legislativo permanente, os caras vão ficar o tempo todo, né? Pensando só nisso, o que eles vão nos proibir? Quer dizer, eu assim, o candidato que se apresenta, falou, apresentou mais de 3 projetos de lei por ano, você será fuzilado. Né? Mas o cara, apresentei 3.245 projetos de lei, eu trabalho pra caramba. Eu proibi 3 mil, não sei quantas coisas. Nós vamos proclamar direitos. Né? Bom, todo direito de um é obrigação de outro. Portanto, você está criando obrigações. Proibições e obrigações. É só isso que a lei faz. Portanto, a lei é uma maneira eminentemente negativa de lidar com os problemas. Ela não pode criar valores positivos em hipótese alguma. Portanto, eu quero acabar com a discriminação, sei lá, dos pretos, por exemplo. Muito bem, então você vai fazer uma série de leis, né, que vão criar obrigações e proibições para uma outra ala da sociedade, a qual, se não cumprir, será discriminada. É sempre assim. Porque a sociedade é discriminação. Quer dizer, se tem uma estrutura a sociedade, então alguém será discriminado ali necessariamente. Por exemplo, hoje em dia você discrimina as pessoas que são contra o crime. Não é isso? Ser contra o crime no Brasil é você ser reacionário, é você ser fascista, é você ser racista. Então, quer dizer, qualquer promessa de encerrar uma discriminação, ela vai dar o resultado contrário sempre. E na maior parte dos casos, quem inventa essas coisas sabe qual será o resultado e deseja esse resultado. Você vê, a tendência natural do ser humano, qualquer sofrimento que ele tem, ele atribuir a um outro ser humano. Não é isso? Porque, vamos dizer, a ideia da natureza das coisas, a ideia de uma estrutura da vida, são ideias muito abstratas. Então você pega um culpado. Né? Você vê por que os alemães criaram tantas leis contra os judeus? É simples, os judeus tinham mais dinheiro, então eles se sentiam discriminados pelos judeus. Está lá aquela festa, aqueles judeus lá no castelo, cheio de mulher, tá, e eu aqui, né, trabalhando que nem um doido, então vão acabar com eles. Então, virou a discriminação, é. Ele pode ter dinheiro, mas eu posso ser professor universitário, por exemplo. Então, vamos dizer, agora a sociedade que promete, né, receber bem todo mundo por igual, é claro que isso é um absurdo. Claro que isso nunca vai acontecer. Por exemplo, discriminar as pessoas só porque elas não trabalham. Não é isso? Nós temos que aceitar as pessoas, né? Elas são um peso para nós, a gente tem que pagar as despesas delas, etc. Mas nós não podemos discriminá-las. Você imagina isso levado às suas últimas consequências, onde vai parar? Mais ou menos a situação está aqui nos Estados Unidos. É uma pá de gente que não trabalha, que os outros têm que sustentar e você não pode falar mal deles. Então você está discriminando o quê? O trabalhador. Você tem que pagar as despesas do Zé Mané ali e não pode reclamar. Se reclamar, você será discriminado. Então assim, você só troca de discriminação. Então o negócio seria assim, o que seria a forma de discriminação mais justa, mais funcional e que vai causar menos sofrimento. É só isso.